Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nesse item A está falando que o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é igual a 5. Realmente é um resultado que faz sentido. Ao substituir o x por 1, a gente vai ter 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Mas aqui nesse exercício o que a gente quer treinar é uma demonstração formal, pela definição de limite, que o resultado realmente desse limite é igual a 5. Então vamos treinar a definição de limite que a gente aprendeu na aula e mostrar como formalizar o resultado. Então, antes de começar escrevendo a demonstração, eu quero meio que entender onde que ela está indo, o que precisa fazer para acontecer, para fazer ela dar certo. Então, eu vou começar primeiro com um rascunho aqui na esquerda. Olha só, a gente quer mostrar, no final das contas, que para todo epsilon, alguma coisa acontece. No final mesmo, olhando lá para frente, eu quero mostrar que a distância da função para o limite vai ser menor do que esse epsilon qualquer. Então, aqui no rascunho, eu vou escrever isso. O que eu quero chegar no final das contas é o módulo da função menos o limite. A função é 2x mais 3. O valor do limite que está escrito ali é igual a 5. Eu quero que, no final das contas, isso seja menor do que um epsilon qualquer. Vamos só fazer essas contas aqui. 2x mais 3 menos 5 dá para simplificar para 2x menos 2. E daí é interessante que o 2x menos 2 dá para colocar o 2 em evidência, vezes o módulo de x menos 1. Então, no final das contas, eu quero que isso seja válido, ou seja, isso aqui seja válido, que é a mesma coisa do que isso aqui ser válido. E daí uma coisa interessante é que isso não precisa ser válido para todo x. A gente pode restringir os valores de x. Os valores de x que estão a uma distância máxima de delta do ponto para onde o x está se aproximando. Eu só tenho que mostrar que existe esse delta. Note que aqui no nosso caso é como se fosse o caso particular em que o a é igual a 1. Então, o módulo de x menos a é o que a gente tem aqui, o módulo de x menos 1. Então, eu posso verificar se isso aqui funciona para valores que têm o módulo de x menos 1 menor do que um delta. E o delta eu posso escolher, porque eu só devo mostrar que existe. Não precisa ser válido para qualquer delta. Não, um delta em específico. Então, eu meio que posso escolher, desde que seja um certo valor real, um valor positivo. Se funcionar para ele, a demonstração vai estar completa. Então, eu só vou me preocupar com os valores de x que satisfazem essa condição daqui. O que é interessante é que isso aqui vai ser menor do que o delta, e o delta eu posso escolher. Então, aqui eu vou ter 2 vezes algo que vai ser menor do que o delta. Eu quero que seja menor do que o epsilon. Então, basta eu escolher esse delta algo menor ou igual a epsilon sobre 2. Eu vou escolher ele exatamente como o epsilon sobre 2. Eu coloquei esses dois pontinhos aqui só para ficar claro que é uma escolha, não é uma igualdade dada. Realmente a gente está definindo, mostrando que existe esse delta, e o valor desse delta a gente está definindo como epsilon sobre 2. Se o epsilon for um número positivo, o delta certamente vai ser um número positivo, porque vai ser o epsilon dividido por 2. Isso quer dizer que ao escolher esse delta aqui, para todo x que satisfaz essa condição, isso aqui vai ser verdadeiro, o que significa que isso aqui vai ser verdadeiro também. Então eu meio que já entendi qual que é o valor de delta que eu devo escolher. E daí agora eu estou pronto para realmente fazer a minha demonstração formal. Aqui vai só um rascunho. Então vamos olhar aqui o que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que isso aqui é verdadeiro para essa situação. Para mostrar que isso é verdadeiro, vamos começar aqui pelo começo. Para todo epsilon maior do que zero, a gente poderia escrever assim, fixe epsilon maior do que zero. Ao escrever isso, eu estou deixando implícito um arbitrário. Ou seja, não é um número maior do que zero escolhido. É um número arbitrário, é um número qualquer, assim como está aqui na definição. O próximo passo, uma vez que a gente pegou um número epsilon qualquer, é mostrar a existência de um delta. Olhando aqui o rascunho, eu já vi aqui que o delta definido como epsilon sobre 2 vai funcionar. Então, vamos escrever assim, defina o delta igual a epsilon sobre 2. Se quiser, pode colocar os dois pontinhos. Então, pegamos um epsilon qualquer e agora que existe um número delta maior do que zero. Definimos esse número delta maior do que zero como epsilon sobre 2.
E agora vamos ver se, para todo x que satisfaz isso, isso aqui está acontecendo. Como que a gente pega um x qualquer que satisfaz isso? A gente pode escrever assim, ó, como é um x qualquer, vou colocar fixe um x pertencente aos reais, tal que satisfaz isso, ou seja, 0 menor do que módulo do x menos a, o a no caso é o 1, menor do que o delta que a gente já definiu como epsilon sobre 2. Então, eu peguei um x qualquer que satisfaz essa condição, eu quero mostrar que essa condição aqui vai ser satisfeita nessa situação. Então, vamos atrás de calcular isso aqui para esses valores de x em específico. Valores de x quaisquer, aqui eu peguei um arbitrário, mas tal que satisfaz essa condição. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos calcular o módulo da função menos o limite. A função é o 2x mais 3, menos o limite, que é 5. Vamos verificar se no final das contas dá menor do que epsilon. Eu meio que já tenho certeza que vai dar certo, porque eu fiz dar certo, eu escolhi o delta que vai funcionar. Aqui no rascunho me serviu exatamente para isso, para eu já entender qual que é o delta que eu devo escolher. Mas vamos continuar calculando aqui. Vai ficar módulo de 2x menos 2. Dá para colocar o 2 em evidência. 2 vezes módulo de x menos 1. Para esses valores de x, o módulo de x menos 1 é menor do que delta, ou seja, é menor do que epsilon sobre 2. O que significa que eu posso escrever assim, ó, 2 vezes, substituindo o módulo de x menos 1 pelo epsilon sobre 2. Já que esse aqui é menor do que esse. Daí dá para cancelar 2 com 2, ou seja, resta exatamente o epsilon. Com isso, a gente termina a nossa demonstração formal do porquê que esse limite é igual a 5. A gente pegou um epsilon qualquer, a gente mostrou que existe um delta maior do que zero, basta pegar esse epsilon e dividir por 2, e daí para qualquer x que satisfaz essa condição, a gente vai ter que a função vai satisfazer essa condição daqui, já que o módulo da função menos o limite realmente deu menor do que o epsilon. Eu sei que formalização de resultado é um negócio que é difícil de acompanhar, então vai vendo com bastante calma e a cada exercício novo, a cada vez que for aparecendo novamente, vai ficando cada vez mais fácil. Agora os próximos itens eu vou fazer um pouquinho mais rápido. No item B está falando que o limite do x quadrado, quando x tende a 3, vai ser 9. Realmente faz sentido, né? Se substituir o x por 3 aqui, vai dar 9, mas a gente quer mostrar isso pela definição de limite. Para mostrar pela definição de limite, vamos começar com um rascunho. A gente quer que isso aqui seja satisfeito para todo o epsilon. Então vamos ver para quais valores de x acaba fazendo isso acontecer para todo o epsilon. Então vamos começar aqui. Módulo de f de x menos L. No caso aqui desse exercício, o f de x é o x quadrado e o limite é o 9. A gente quer que isso seja menor do que epsilon. A gente pode restringir o x para que isso seja verdadeiro. Vamos começar fatorando. X quadrado menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3. A gente pode escrever dessa forma aqui, ó, o módulo indo em cada um dos fatores. Módulo de x mais 3 vezes módulo de x menos 3. A gente quer que isso seja menor do que o epsilon. Uma coisa interessante aqui é que apareceu o módulo de x menos 3. Módulo de x menos 3 a gente pode limitar pelo delta. E o delta é algo que a gente pode escolher, já que é algo que a gente só deve mostrar que existe. Então, legal, esse fator aqui, a gente consegue fazer ele ser menor do que qualquer coisa positiva. O problema vai ser se esse fator aqui for muito grande, o módulo de x mais 3, porque daí por mais que a gente consiga jogar isso aqui para algo muito pequeno, escolhendo adequadamente o delta, e se isso aqui for muito grande? Daí o produto dos dois pode dar maior do que o epsilon. Só que, na verdade, ao escolher o delta, a gente está delimitando os valores de x. Então, por exemplo, se o delta for igual a 1, significa que o x está a uma distância máxima de 1 do ponto A, que seria o 3. Então, ao escolher o delta, eu não estou só delimitando aqui que o x menos 3 deve ser menor do que ele. Eu estou delimitando qualquer coisa que envolve o x. Então, vamos escrever aqui só para ter essa clareza. Se o delta, por exemplo, for menor ou igual a 1, significa que a distância do x para o ponto 3 tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, significa que o x está entre 2 e 4. Então, eu vou fazer uma escolha de delta para acabar limitando o valor de x.
Vamos pegar um delta que é menor ou igual a 1, daí eu sei que o x é no máximo 4, e daí eu sei que esse x mais 3 é no máximo 7. Daí esse módulo de x menos 3 eu sei que vai ser menor do que o delta, mas se eu simplesmente escolher o delta igual a 1, daí eu só sei que esse lado esquerdo vai ser menor do que 7. Então eu vou adicionar uma condição aqui. Eu vou fazer o delta ser menor também do que o epsilon sobre 7. Porque daí eu vou conseguir escrever isso aqui, o delta menor ou igual a epsilon sobre 7. Daí, ao multiplicar esses dois fatores, eu teria algo menor do que 7 vezes algo menor do que epsilon sobre 7, daria algo menor do que o epsilon. E como que eu posso escolher um delta que satisfaz essas duas condições? Basta escolher, por exemplo, o delta como o menor deles. O menor entre 1 e o epsilon sobre 7. Daí eu tenho certeza que isso aqui vai ser menor do que 7, porque o delta é menor ou igual a 1. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser menor ou igual a epsilon sobre 7, porque o delta é menor ou igual a epsilon sobre 7. Isso tudo para dar um norte para a gente, mas foi só um rascunho. Agora a gente escreve realmente a demonstração formal. Vamos começar do começo. Temos que pegar um epsilon qualquer. Então vamos escrever só um fixe epsilon maior do que zero. Um epsilon maior do que zero que é arbitrário, é um número qualquer positivo. Vamos mostrar agora então a existência de um delta. Então vamos colocar assim, ó, defina delta como o mínimo entre 1 e epsilon sobre 7. Por que eu estou fazendo isso? Se a gente só lesse a demonstração do início para o fim e não tivesse pensado antes, iria aparecer que vem do nada esse delta aqui, mas na verdade a gente entendeu o que faz sentido. Então já fizemos essa parte daqui, a existência de um número. Vamos pegar um x qualquer que satisfaz essa condição. Vamos colocar assim, ó, fixe um x qualquer que satisfaz a condição. Tal que 0 menor do que x menos 3 menor do que o delta. O delta que a gente já definiu como o mínimo entre 1 e epsilon sobre 7. E agora vamos verificar se isso aqui está acontecendo para os valores de x que satisfaz essa condição daqui. Então vamos colocar então e fazer o cálculo de módulo de f de x, que é x², menos o limite, 9. Isso aqui a gente quer mostrar que é menor do que epsilon, não pode simplesmente jogar aqui menor do que epsilon. Vamos calcular realmente esse valor. A gente consegue fatorar isso, daí vai ficar módulo de x mais 3 vezes o módulo de x menos 3. A gente consegue falar que esse fator aqui é menor do que delta, e o delta é menor ou igual a epsilon sobre 7, já que ele é o menor entre 1 e epsilon sobre 7, ele só pode ser igual, ou então ele vai ser o 1 se o 1 for menor do que o epsilon sobre 7. Então a gente pode escrever isso aqui, que o módulo x menos 3 é menor do que o epsilon sobre 7. E ao mesmo tempo esse módulo de x mais 3 vai ser menor do que 7. A gente poderia escrever uma justificativa, né? Pois x pertence ao intervalo 2 e 4, já que módulo de x menos 3 é menor do que o delta, que é menor ou igual a 1. Já que esse é menor do que 7 e esse menor do que epsilon sobre 7, certamente o resultado do produto vai ser menor do que o epsilon, e a gente conclui a nossa demonstração. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta. Pegando o x que está a uma distância delta do valor 3, a gente tem que o valor da função fica a uma distância do limite menor do que o epsilon. Agora, nesse item C, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente teve no item B. Só que agora não tem somente o x², tem outras parcelas também. Então vamos mostrar que esse limite quando x tende a 2 é igual a 1 pela definição. Então vamos começar no rascunho. A gente quer ver o que precisa acontecer com x para que isso seja verdadeiro. Que daí a gente entende o como delimitar o x. Então vamos colocar aqui o módulo de f de x, que é x² menos 3x mais 3, menos o limite, que é 1. A gente quer que isso seja menor do que o epsilon. Quando que isso acontece? Para quais valores de x? Vamos primeiro só abrir essa conta aqui. Vai ficar módulo de x² menos 3x mais 2. Isso tem que ser menor do que o epsilon. Daí o próximo passo é fatorar isso. Sempre vai dar para fatorar, tá? Porque a gente pegou aqui, ó, esse polinômio, ao substituir x por 2, deu 1.
Se a gente jogou o 1 para o outro lado, ficou aqui mais 2 ao invés do mais 3, agora ao substituir o x por 2, isso dá zero, o que significa que o 2 é uma raiz desse polinômio, o que significa que dá para fatorar por x menos 2. Então vamos colocar assim, ó, x menos 2 vezes x mais ou menos alguma coisa. Então eu vou colocar aqui menos 1, porque daí, né, o menos 2 vezes menos 1 vai dar esse mais 2 daqui. Daí vamos fechar o módulo, tem que ser menor do que o epsilon. O que é interessante aqui? Primeiro vamos quebrar, né, no módulo do produto é o produto dos módulos. Módulo de x menos 2 vezes o módulo de x menos 1. Daí é legal porque apareceu o módulo de x menos 2, que a gente pode delimitar aqui pelo delta. Então a gente sabe que essa parte aqui é menor do que o delta, e o delta a gente pode escolher. O problema, entre aspas, seria meio que essa parte aqui, porque se esse aqui é pequeno, eu posso escolher ele pequeno. Será que isso aqui poderia ser muito grande, de forma que no final das contas desse um número maior do que o epsilon? Mas no final das contas a gente viu que ao delimitar o delta, a gente está delimitando o x. Logo, a gente está delimitando isso aqui também, ele não pode ser muito grande. Por exemplo, se a gente escolher um delta menor ou igual a 1, isso vai implicar que a distância do x para o 2 tem que ser menor ou igual a 1, ou seja, o x está entre 1 e 3, o que significa que o x menos 1 está entre 0 e 2, ou seja, esse módulo aqui é menor do que 2. Então, daí uma outra coisa que a gente pode definir é o delta sendo menor ou igual a epsilon sobre 2. Porque daí eu consigo falar que esse valor aqui é menor ou igual a epsilon sobre 2. Então, quando a gente multiplicar esse por esse, vai dar algo menor do que epsilon sobre 2 vezes 2, que é igual a epsilon. Então, agora a gente entendeu que se o delta satisfizer essas duas condições, vai funcionar a minha demonstração. Então, a gente está pronto para escrever ela. Então, vamos começar aqui do começo. Vamos pegar um número positivo qualquer. Então, vamos colocar fixe epsilon maior do que zero. Agora, vamos mostrar a existência desse delta. A gente pode colocar aqui, defina o delta. Então, vai ser um número. A gente está definindo. A gente quer algo que seja menor ou igual a 1, menor ou igual a epsilon sobre 2. Porque daí a gente sabe que se isso estiver ocorrendo, vai funcionar o que eu quero mostrar. Então, vamos colocar como o mínimo entre 1 e epsilon sobre 2. Agora, vamos pegar qualquer x que satisfaz essa condição. Então, vamos fazer assim, fixe valores de x, tal que satisfaz a condição. 0 menor do que o módulo de x menos 2 tem que ser menor do que o delta. E agora vamos calcular isso aqui e ver se funciona. Vai funcionar porque a gente fez funcionar, a gente escolheu adequadamente o delta. Então vamos colocar aqui. Então, módulo de f de x, que é x² menos 3x mais 3, menos o limite, que é 1. Agora vamos calcular isso, não vamos simplesmente colocar que é menor do que epsilon, vamos mostrar que é menor do que o epsilon. Isso aqui vai ser x² menos 3x mais 2. A gente consegue fatorar isso aqui, vai ficar x menos 2 vezes o módulo de x menos 1. Daí a gente sabe que isso aqui é menor do que delta, e o delta é menor ou igual a epsilon sobre 2. E esse aqui vai ser menor do que 2. Isso porque o delta é menor ou igual a 1, logo o x está entre o intervalo 1 e 3. Então, agora a gente pode colocar que esse produto tem que ser menor do que epsilon sobre 2 vezes 2, ou seja, tem que ser menor do que epsilon, e daí a gente conclui mostrando o que a gente queria mostrar. Então, concluímos a demonstração. Todo epsilon maior do que zero, existe um delta, todo x que satisfaz a condição, o módulo da função menos o limite vai dar menor do que o epsilon. Agora vamos mostrar que esse limite aqui é verdadeiro, o limite da raiz. A gente pode simplesmente substituir o x por 4, a gente encontraria 2, mas vamos mostrar aqui pela definição que funciona. Então vamos começar aqui no rascunho, verificar quais valores de x tal que isso aqui acontece. Então vamos colocar módulo da função, raiz de x,
menos o limite que é 2. Isso aqui a gente quer que seja menor do que o epsilon. Vamos utilizar a dica que tem no exercício. Vamos utilizar aqui, ó, sendo que o a é como se fosse 4, já que esse 2 é como se fosse a raiz de 4. Então, vamos escrever isso como módulo de x menos 4 dividido por raiz de x mais a raiz de 4, que é 2. Note que esse resultado só vem da fatoração de a quadrado menos b quadrado igual a mais b vezes a menos b. A gente só está tirando os quadrados do a e do b, então aparece o a mais b e o a menos b como dentro de raízes. Vamos continuar aqui. Então, a gente não mudou nada do lado esquerdo, a gente só utilizou a dica aqui do problema. A gente quer que isso seja menor do que o epsilon. O legal é que apareceu esse módulo de x menos 4, e isso é menor do que o delta, e o delta a gente pode escolher. E aqui embaixo, ao escolher o delta, a gente está delimitando o x, logo está delimitando o raiz de x mais 2. Então, por exemplo, se a gente escolher um delta que é menor ou igual a 1, a gente sabe que a distância do x para o 4 vai ser menor ou igual a 1, então o x está entre 3 e 5. E logo esse valor aqui vai estar entre raiz de 3 mais 2 e raiz de 3 mais 5. Como isso aqui está no denominador e eu quero ver o máximo que esse valor aqui pode atingir, eu vou substituir o x pelo menor valor possível. Então eu sei que esse denominador vai ser maior do que raiz de 3 mais 2. E além disso, para não ficar carregando esse raiz de 3, o raiz de 3 certamente é maior do que o raiz de 1. E daí fica mais simples ainda, eu vou falar que isso aqui é maior do que 3. E daí, ao verificar isso, eu entendo que se eu escolher um delta menor do que 3 epsilon, vai funcionar. Porque olha só aqui em cima, se eu escolher o numerador menor ou igual a 3 epsilon, eu vou ter numerador menor do que 3 epsilon, denominador maior do que 3. Isso significa que a divisão desse por esse vai ser menor do que 3 epsilon sobre 3, que vai dar o epsilon. Então, com isso, eu já entendo que, satisfazendo essas duas condições aqui, eu vou ter encontrado um delta que vai fazer a minha demonstração funcionar. Então agora vamos começar a escrever realmente a demonstração. Vamos começar fixando um epsilon arbitrário, um número positivo. Então fixe epsilon maior do que zero. Vamos definir um delta, que a gente sabe que vai fazer funcionar. Então defina delta como o mínimo entre 1 e 3 epsilon. Agora vamos pegar um x que satisfaz essa condição daqui. Vamos pegar então valores reais, mas que satisfazem a condição. Tal que 0 menor do que x menos 4, menor do que delta. Já vou escrever o que a gente vai usar, tá? Logo, o módulo de x menos 4 vai ser menor do que o 3 epsilon, já que o delta é menor ou igual ao 3 epsilon. E outra coisa que a gente vai usar vai ser isso aqui, ó, que o raiz de x mais 2 tem que ser maior do que 3. Raiz de x mais 2 tem que ser maior do que o raiz de 3 mais 2. E isso aqui ocorre porque o módulo de x menos 4 é menor do que o delta, que é menor ou igual a 1. Então o x está entre 3 e 5. E daí, se é maior do que raiz de 3 mais 2, vai ser maior do que raiz de 1 mais 2, que é simplesmente 3. E daí a gente pode concluir fazendo essa conta daqui, mostrando que dá menor do que o epsilon. Então vamos colocar, então, módulo da função, que é o raiz de x, menos 2. A gente já sabe que isso aqui a gente pode fatorar, e daí vai ficar módulo de x menos 4 dividido por raiz de x mais 2. E daí o numerador a gente sabe que vai ser menor do que 3 epsilon, é o que a gente tem aqui, denominador maior do que 3. Então, a gente vai ter que isso vai ser menor do que 3 epsilon sobre 3, que é exatamente igual ao epsilon, basta cancelar o 3 em cima e embaixo. Então, com isso, a gente finaliza a demonstração. A gente mostrou aqui para todo o epsilon, existe um delta, tal que pegue um x que satisfaz essa condição aqui vai ser satisfeita também. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.
Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.